Queridos, nós vamos começar hoje a estudar 2 Reis, capítulo 16. E eu já adianto para os irmãos que nós estamos diante da história do pior rei de Judá. Nós vamos iniciar hoje a história do pior rei de Judá. Então, nós temos que nos preparar porque o que nós veremos aqui, especialmente hoje, é um assunto bastante pesado por conta das ações desse homem. Acaz é o rei que nós vamos estudar, e ele foi alguém que, na sua infidelidade a Deus, ele abriu a nação, ele abriu o Reino do Sul para a influência estrangeira, uma influência não só política, mas especialmente uma influência religiosa muito forte. E isso chama a nossa atenção porque isso nos coloca diante do ponto mais baixo, uma ilustração do ponto mais baixo que o ímpio pode chegar na sua idolatria. E nós vamos ficar bastante assustados enquanto nós lermos isso daqui, porque nós veremos um descendente de Davi fazendo essas abominações, fazendo essas atrocidades. Os irmãos devem se lembrar que o livro dos reis foca no reino do norte, o reino de Israel. Mas vez ou outra, nós damos uma olhadinha no reino do sul. E essa menção do reino do sul aqui é importante porque no capítulo seguinte, se os irmãos virarem as páginas da Bíblia para o capítulo 17, os irmãos vão ver que provavelmente aí na sua Bíblia tem um subtítulo aí, perto do versículo 7, que fala sobre a causa do cativeiro. Por que Israel, o reino do norte, foi enviado para o cativeiro? E você tem uma longa descrição de todos os pecados que o reino do norte cometeu. Pecados esses que nós temos estudado bastante aí ao longo do livro dos reis. Mas agora, antes dessa apresentação do porquê, dessa argumentação do porquê Israel foi para o exílio, o autor introduz essa idolatria de Judá, essa idolatria do Reino do Sul, mostrando para nós que em pouco tempo Judá também vai para o cativeiro. Porque lembra, o que a gente aprende de modo geral, olhando para Reis e Crônicas, é como o povo de Deus pôde parar no cativeiro. Como que o Reino do Norte foi parar no cativeiro? Por que o Reino do Sul, a linhagem de Davi, foi parar no cativeiro? O Reino do Norte, a gente tem visto todo o comportamento pagão deles, a idolatria, a infidelidade, a imoralidade, a gente já tem visto isso bastante. Não há um rei que presta no Reino do Norte. Mas o que dizer do Reino do Sul? Aqueles que vieram da linhagem de Davi, que tem a promessa ali de um trono sem fim, da aliança davídica, como esse reino, como esse povo foi parar no cativeiro? Antes de justificar a ida ao cativeiro do Reino do Norte, imediatamente antes o autor coloca aqui o ponto baixo que Judá chegou, mostrando que Judá também tem motivos para ir para o cativeiro. Isso vai acontecer alguns anos depois de Israel, mas vai acontecer inevitavelmente. Então nós temos aí um esboço. Pode colocar o esboço, por favor, Guilherme? O esboço que vai orientar a nossa exposição aqui. Nós podemos extrair a seguinte mensagem central desse texto de 2 Reis 16, é o capítulo todo, que encontra paralelo em 2 Crônicas 28. E a mensagem central é a seguinte: a idolatria leva o homem a cometer atos impensáveis. O que nós vamos ver aqui, em várias esferas, em vários momentos, são coisas impensáveis. Talvez se você imaginar alguém do Reino do Norte fazer isso, ok, porque o Reino do Norte já estava entregue mesmo. O Reino do Norte era Brasil, eu não esperava muita coisa. Agora, o Reino do Sul fazer uma coisa dessa, mostra como a corrupção entra no coração do homem ímpio, como a idolatria entra no coração do homem ímpio e leva ele a fazer essas coisas abomináveis, atos impensáveis. E nós vemos aqui 3 expressões da idolatria de Acaz. O envolvimento em abominações, o envolvimento pessoal, ele próprio vai lá e faz essas atrocidades que nós vamos ver aqui. Não é só o povo, é ele ativamente se envolve nisso. A profanação do templo, nós acabamos de sair de relatos anteriores dos reis de Judá que se importavam com o templo, reformavam o templo, construíam portas de acesso para que o povo fosse ao templo. Havia uma preocupação em restaurar, em algum grau, o culto verdadeiro e uma preocupação em restaurar o templo, que era o lugar onde o culto de Judá acontecia.
mas nós vemos agora Acás profanando o templo. Ele vai usar as coisas do templo como moeda de troca para se tornar vassalo da Assíria e com isso conseguir ajuda política e vai abrir espaço para a influência religiosa de uma nação estrangeira em Judá. O que nos leva ao terceiro ponto, que é a corrupção do culto. Então, essas são 3 expressões da idolatria de Acás que continuam dando as caras hoje. O homem idólatra, ele passa por essas 3 expressões também. Em sua vida, ele comete atos abomináveis, e na sua relação com as coisas de Deus e com o próprio Deus, ele profana as coisas de Deus, ele despreza as coisas de Deus, e ele importa para a sua relação com Deus coisas pagãs, ídolos, como a gente vai ver que Acás faz também. Então o que a gente vê aqui não é apenas algo que ficou lá atrás, é algo que continua sendo reproduzido hoje no coração e na vida de qualquer homem idólatra. Então vamos olhar aí para o texto, me acompanhem aí nessa manhã que será um pouquinho carregada aí por conta das atrocidades que Acás faz, mas certamente vai ser bastante instrutivo para nós. Vamos começar com o primeiro ponto, a primeira expressão da idolatria de Acás, que é o seu envolvimento em abominações. Então eu vou ler aqui o texto de 2 Reis 16 e o paralelo de 2 Crônicas 28. Diz assim, 2 Reis 16, 1. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Antes de prosseguir, vamos nos localizar historicamente. A gente tem a nossa linha do tempo. Coloca, por favor, Guilherme, a nossa linha do tempo aí. No próximo slide. Os irmãos já estão habituados a essa linha do tempo. Nós estamos aqui no Reino do Sul, Reino de Judá. Vários reis já passaram, que nós já estudamos. Estão aqui nessas reticências. E nós saímos do reinado de Jotão e adentramos o reinado de Acás. Acás reinou de 735 a 715 a.C. Você provavelmente fazendo a conta aqui, você vê que isso daqui dá mais do que o texto bíblico fala, porque fala que ele reinou 16 anos em Jerusalém, mas a conta aqui dá quase 20 anos, pelo menos 20 anos. Isso não é um erro bíblico, nem tampouco um erro de arqueologia. O que acontece é que a reconstrução da data do reinado de Jotão, Acás e Ezequias, o rei seguinte, é difícil de você reconstruir exatamente. Até porque era comum que os filhos fossem, durante um período, corregentes com os pais. Então, enquanto os pais ainda eram reis, os filhos já assumiam atividades reais. E no caso de Acás, que é o rei que a gente está estudando, ele foi corregente com seu pai Jotão por quase 5 anos. E ele foi corregente com seu filho, Ezequias, por 14 anos. Então, de fato, a maior parte ali do tempo que ele esteve em contato com o trono, ele acabou sendo um rei que compartilhou a sua autoridade. Um rei, parece que de modo solo, carreira solo, ele foi rei por 2 ou 3 anos no máximo. Então, por isso que os historiadores colocam esse período aí de 735 a 715. Então, a diferença para contexto bíblico é por conta da contagem desse período de corregência, como é chamado. E, enquanto isso, lá no Reino do Norte, nós vamos voltar para lá daqui a pouco, nós temos, como o texto diz aqui, o reinado de Peca, que está acontecendo aqui. Notem que Acás reina até 715. E a queda de Samaria, ou seja, o exílio do Reino do Norte, acontece em 722. Ou seja, Israel é exilado e Acás ainda permanece um tempo no trono no Reino do Sul. Então nós já estamos sentindo, mais do que sentindo o cheiro, nós já estamos vendo os inimigos de Israel chegando para levar essa nação para o exílio. Nós estamos no capítulo anterior a isso, muito próximo. O fim está próximo, o fim de Israel está próximo, o fim do Reino do Norte está próximo. Como sempre eu tento fazer, eu trouxe aqui para os irmãos algumas evidências arqueológicas do reinado de Acás, desse homem. Que lembra, o texto bíblico não acontece no vácuo, não é uma história inventada. Ela acontece no tempo e no espaço e nós temos evidências arqueológicas disso.
Quando falamos de Jotão, nós já mencionamos o selo. Pode colocar o selo, por favor? É um selo chamado selo de Acaz. Nós mencionamos isso quando estudamos Jotão, porque o texto diz aqui, a imagem diz, né? Pertence a Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Então você tem o selo de Acaz atestando a existência desse homem. Mas mais importante que isso, ou mais expressivo até que isso, é uma inscrição assíria de Tiglat-Pileser III, que é o rei mencionado aqui. É a inscrição sumária 7. Isso daqui é uma tábua de argila de 24 por 25 por 20, não muito grande, que foi descoberta em 1873 no antigo palácio de Nimrod, onde hoje é o Iraque, naquela região ali, o sítio de um palácio assírio. E hoje essa peça ela está no British Museum, lá em Londres. O que chama a nossa atenção, aqui os irmãos já sabem, tem toda uma parte ali falando que o Palmeiras não tem mundial, aquela coisa toda, os irmãos já estão habituados com isso, né? Sempre isso, então os irmãos já sabem dessa parte. Mas a parte que nos interessa é que menciona Acaz. A inscrição diz: desses eu recebi tributo, Jeoacaz, de Judá. E você pode falar, mas o nome é Acaz, não é Jeoacaz. É que provavelmente Jeoacaz é o nome comprido. Acaz é o nome curto. Igual você chamar alguém de Beth quando a pessoa chama Elizabeth. Tá? Então, aqui você tem o Acaz para os íntimos e o Jeoacaz para os formais. Então você tem o Jeoacaz, o nome completo dele, mencionado ali como rei de Judá. E o texto assírio diz que esse tributo envolveu ouro, prata, ferro, tecido fino e muitas vestes feitas de lã tingida de púrpura, bem como todo tipo de presentes suntuosos de muitas nações e dos reis que governam sobre elas. E de fato isso combina com o relato bíblico que a gente vai ler, não hoje, mas mais para frente, porque Acaz pede ajuda ao rei da Assíria e em troca ele dá pagamentos, ele dá ofertas, ele dá presentes para o rei da Síria. Então, de algum modo, isso foi registrado aqui nas inscrições, ou na inscrição de Tiglat-Pileser. Também é conhecido como Pu, o rei Pu. Então isso confirma, como a gente sempre tem falado, que a história bíblica não é uma narrativa inventada. Não é uma historinha que alguém foi lá e criativamente montou. Esse homem existiu, Acaz existiu. As coisas que ele fez do jeito que estão descritas aqui. O caráter desse homem é apresentado a nós, e esse homem é um homem real. Esses eventos são eventos reais. E não só o texto bíblico confirma isso, diz isso, que para nós já seria suficiente, mas a arqueologia também atesta essa realidade. Mas muito bem, voltando para o nosso texto então, já nos localizamos ali historicamente, estamos entre os anos 735 e 715, e nós vemos que ele tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, reinando por 16 anos em Judá. E o texto já prossegue fazendo uma avaliação da conduta desse homem perante os padrões de Deus. O texto diz: não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. O padrão que o autor bíblico usa como um rei ideal, um rei que apesar de ter feito coisas erradas, ainda é um rei aprovado por Deus, é Davi. E Acaz não seguiu esse padrão. E ele não seguiu esse padrão porque ele cometeu diversos atos idólatras, que são descritos na sequência. Então veja só o que esse homem fez, que justifica o nosso título aqui: o envolvimento em abominações. Eu vou ler os versículos 3 e 4, vou mencionar também o relato de Crônicas, que tem alguns detalhes a mais, e então nós vamos nos deter um pouquinho de tempo nesses detalhes aí. Versículo 3. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. E o relato de Crônicas acrescenta alguns detalhes. Diz assim, segundo Crônicas 28:2. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel.
Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, bem como debaixo de toda árvore frondosa. Bom, deu para ver que o texto menciona várias práticas, diversas práticas idólatras, só que logo de cara o que chama a nossa atenção é que enquanto outros textos anteriores atribuíam essas ações ao povo, aqui o texto mostra Acaz pessoalmente envolvido, ativamente envolvido nessas atividades idólatras, nessas atividades pagãs aqui. As atividades que são mencionadas envolvem aí fazer imagens fundidas de Baal, algo que era evidentemente proibido pela própria idolatria, mas pelo fazer imagens em si. Tá? Então, você tinha ícones idólatras representando ali Baal, e essas imagens eram adoradas. Acaz se envolveu nisso. Na sequência, o texto fala sobre sacrificar e queimar incenso em montes e árvores frondosas. Isso talvez, no modo como está escrito, talvez não traga à nossa mente, não desenhe na nossa mente o que de fato parecia estar envolvido nisso daqui. Não é que eles iam fazer culto a céu aberto apenas. Hoje a gente vai levar uma imagenzinha e fazer culto a céu aberto. Tem algo a mais por trás dessa prática aqui. Sacrificar e queimar incenso sob árvores frondosas parece estar relacionado aos rituais de fertilidade das nações pagãs. E um ritual de fertilidade está envolvido com prostituição cultual, imoralidade sexual. Acaz se envolveu nesse tipo de coisa aqui. Essa expressãozinha, cultuar sob árvores frondosas, parece indicar isso, prostituição cultual. De fato, se os irmãos olharem em 1 Reis 14, voltando aí um pouco às páginas da Bíblia, quando nós lemos ali a descrição do reinado de Roboão, nós vemos essa relação. 1 Reis 14, 22. Fez Judá, 1 Reis 14, 22. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo, mais do que fizeram seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos, no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E veja agora o 24, a conexão. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Se os irmãos olharem a denúncia que Jeremias faz, em Jeremias 3, os irmãos verão uma relação ainda mais clara sobre isso. Jeremias 3, versículo 6. Jeremias 3, 6. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. Versículo 13 também diz isso. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e te prostituísse com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa. Então, de fato, essa prática estava associada à prostituição cultural, à imoralidade sexual. E é interessante, é interessantemente triste, uma tristeza interessante, observar como a imoralidade na Bíblia, ela está associada à idolatria, ou melhor, como a idolatria está associada à imoralidade. É uma dupla inseparável. Parece que sempre andam juntos. E a gente pode ver isso em vários episódios. Eu quero mencionar alguns aqui para os irmãos, para a gente perceber essa relação e extrair algumas lições disso. Em primeiro lugar, a gente olha para a história de Israel. Não só nesse episódio que a gente está vendo aqui, mas muito antes disso, na história de Israel, no início de Israel como nação ali, já saindo do Egito e tudo mais, nós temos um episódio que mistura idolatria com imoralidade, e é o episódio do bezerro de ouro. Se os irmãos olharem Êxodo 32, se me acompanharem em Êxodo 32, os irmãos vão ver que logo no início ali da história de Israel, depois como nação que sai do Egito, eles se envolvem em imoralidade, ainda que o texto pareça descrever isso com um certo eufemismo aqui. Êxodo 32 diz assim, versículo 1.
Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido, touro jovem. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Idolatria. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será a festa do Senhor. Eu acho curiosa a cara de pau de Arão depois. Porque Moisés fala: Arão, o que é isso? O que você fez? Ele falou: não, eu joguei o ouro lá e saiu um bezerro. Arão, você promoveu tudo isso, você fez tudo isso. Mas ele tenta dar uma escapada ali da responsabilidade. Então você vê aqui a idolatria de modo aberto. Versículo 6. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Onde está a imoralidade sexual aí? Parece. Aqui a palavrinha divertir-se ali pode ser uma espécie de eufemismo falando das imoralidades sexuais, porque de algum modo talvez houvesse ali algo assim, justamente por conta dos rituais, das coisas de fertilidade. Porque o touro jovem, a ideia do bezerro que é apresentada aqui, remete a poder e virilidade. Então, diante daquela adoração, aquele bezerro, aquele touro jovem, então, o povo se embebeda, o povo faz festança, e no meio dessa festa, eles então se divertem. Mas essa diversão como sendo um eufemismo para imoralidades sexuais, para algo ali sexual. Se os irmãos olharem Números 25, os irmãos verão um outro episódio em que, de novo, nós vemos idolatria e imoralidade andando lado a lado. Números 25, versículo 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Idolatria e imoralidade. Se os irmãos olharem em 1 Coríntios 10, os irmãos verão que não é à toa que o apóstolo Paulo, ao tratar da igreja de Corinto, tratando dos problemas da igreja de Corinto, ele menciona esses dois episódios. O bezerro de ouro de Êxodo 32 e o episódio de Números 25. Em 1 Coríntios 10, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 10, 7. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E esse eufemismo da diversão que nós vimos aqui parece ser confirmado pelo que ele fala no versículo 8, quando ele menciona o episódio de Números 25. Ele conecta esses dois episódios, mostrando as similaridades entre eles. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Ele faz alusão aqui aos dois eventos, o que faria bastante sentido no argumento de Paulo, porque parte do problema dos coríntios é porque eles participavam das refeições nos templos pagãos, ou estavam dispostos a participar dessas refeições, o que envolvia mais do que simplesmente uma refeição, mas você tinha todo o contexto, todas as práticas envolvidas nisso daí.
Se os irmãos virarem um pouquinho de volta as páginas para Atos, capítulo 15, no Concílio de Jerusalém, os irmãos vão ver que o Concílio de Jerusalém aponta para essa relação de refeição, idolatria e imoralidade. No parecer que o concílio dá, nós percebemos essa relação. Refeição, uma refeição cultual, a idolatria, evidentemente cultual, e a imoralidade também presente nessas cerimônias. Atos 15, versículo 28, nós lemos assim: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhai das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, na mente daqueles homens, a refeição idólatra e a imoralidade estavam próximas. Isso olhando para a história de Israel, até os tempos ali da igreja primitiva. Mas se os irmãos olharem para algumas décadas depois, em Apocalipse 2, nós encontramos outras evidências, agora dentro da igreja, de imoralidade e idolatria andando lado a lado. Agora dentro da igreja, décadas depois do Concílio de Jerusalém. Em Atos 2, em Apocalipse 2, versículo 14, nós vemos a igreja de Pérgamo envolvida com idolatria e prostituição. Apocalipse 2,14 diz: Tenho todavia contra ti algumas coisas, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. E o versículo 15 fala de uma outra falsa doutrina. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Falso ensino, idolatria, prostituição. Olha agora o versículo 20 do capítulo 2. E você tem a igreja de Tiatira, também envolvida nessas coisas. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Sempre associados. Sempre. Idolatria e imoralidade. Sempre. Não por acaso, em Romanos 1, o apóstolo Paulo defende que a adoração à criatura, no lugar do Criador, leva inevitavelmente, obrigatoriamente à imoralidade. E isso, inclusive, é uma expressão do castigo de Deus, do juízo divino. Veja Romanos 1, 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outros, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Quando o texto fala de receber no corpo a merecida punição do erro, muitos veem uma referência às doenças sexuais e tudo mais, mas parece mais adequado nós entendermos aqui que o apóstolo Paulo esteja falando que a própria prática homossexual, o lesbianismo, o homossexualismo entre homens, como é descrito aqui, isso por si só é uma punição, é um castigo, é uma expressão da ira de Deus por causa do pecado desses homens. Deus entrega esses homens aos seus próprios desejos. Mas qual é a raiz disso, segundo o apóstolo Paulo? Eles deixaram de adorar o Criador e começaram a adorar a criatura. Consequentemente, eles então se envolveram em todo tipo de imoralidade. Bom, essa relação então, acredito que fica bem definida, bem clara para os irmãos. A relação de idolatria e imoralidade, não tem como negar isso. E o que nós vemos aqui é Acaz se envolvendo nesse tipo de coisa. Bom, agora, como nós aplicamos isso à nossa realidade?
Porque nós não somos idólatras. Não nos termos de Acaz, nós não nos envolvemos em práticas cultuais, esse tipo de coisa. Mas é útil nós lembrarmos que a idolatria nem sempre está associada a imagens de divindades. Muitas vezes nós facilmente olhamos para os católicos romanos e falamos, não, eles são idólatras. Por quê? Porque eles se curvam diante de imagens de Nossa Senhora, construíram agora uma imagem de Nossa Senhora de não sei quantos quilômetros de altura. Aí eles são idólatras, evidentemente, mas idolatria não é apenas se curvar diante de uma imagem. O próprio Novo Testamento, em Colossenses 3, fala que a avareza é idolatria. Colossenses 3,5 fala avareza, que é idolatria. O apóstolo Paulo classifica a avareza, ganância, essa coisa de sempre querer mais o tempo todo, como uma expressão de idolatria. E de fato a idolatria pode ter muitas formas, muitas formas. Você pode colocar qualquer coisa como ídolo no seu coração. E de fato, é possível, talvez por pessoas que você conheça, histórias que você já ouviu, você associar pessoas cobiçosas de recursos materiais, geralmente se envolvendo também em vidas sexuais promíscuas. Geralmente pessoas que têm essa avareza, essa ganância, que valorizam demais os recursos materiais, pessoas que vivem em função disso, comumente elas se envolvem também em imoralidades sexuais. Elas se envolvem em festas regadas à imoralidade, à prostituição e tudo mais. Os próprios ambientes onde o vício da ganância é vivido são carregados de prostituição. Mulheres que praticamente não usam roupa nenhuma, garotas de programa, prostitutas andando ali, se oferecendo para os clientes, enquanto eles estão lá querendo ganhar dinheiro, negociando ali para ter rios e rios de dinheiro. Enfim, esses ambientes todos que exploram a ganância, geralmente também exploram a imoralidade. Geralmente perto de um cassino, coisa e tal, você vai ter um bordel. São coisas que andam muito próximas ali. E o crente deve então ter muito cuidado. Porque ainda que nós não sejamos idólatras nos termos de Acaz, nós corremos o perigo de levantarmos ídolos no nosso coração, como, por exemplo, o amor ao dinheiro. A ganância, querer sempre mais e mais. E isso pode levar o crente ao caminho da imoralidade sexual. Essa relação é um alerta para nós. E agora, de modo mais abrangente, olhando para a falsa religião como um todo, é importante a gente destacar que as falsas religiões, via de regra, elas conduzem à imoralidade. Não é por acaso que nós ouvimos frequentemente escândalos sexuais pipocando em falsas igrejas que têm uma doutrina falsa, e você vê escândalos sexuais pipocando em grupos religiosos. Um grupo isolado que morava nas montanhas de não sei lá onde, foi descoberto que eles tinham práticas de prostituição, um guru com 50 mulheres que seguiam a seita e tudo mais. Geralmente, a falsa religião, o falso ensino, está ligado à imoralidade sexual. Se os irmãos olharem em 2 Timóteo 3, os irmãos verão essa relação estabelecida pelo apóstolo Paulo. 2 Timóteo 3,6. 2 Timóteo 3,6 diz assim: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo diz aqui que os falsos mestres, eles entram sorrateiramente para enganar, ganhar controle sobre a vida das suas vítimas. Aí, de fato, os dois alvos do falso mestre, alvos que já são conhecidos de muito tempo, é dinheiro e sexo. Esses são os dois alvos do falso mestre. E ele quer extrair isso das suas vítimas. O texto fala aqui de mulherinhas. Mulherinhas aqui descreve aquelas moças, mulheres que têm a mente fraca. Que aprendem sempre, não é que elas são boas alunas.
A ideia é que elas seguem toda nova doutrina. Pipoca uma doutrina nova, tem esse mestre agora, eu vou segui-lo. E segue então, se envereda por aquele caminho. O apóstolo Paulo diz que os falsos mestres cativam essas mulherinhas, conduzidas de várias paixões, e que se entregam ao falso ensino. Então, isso deve nos alertar porque nós somos crentes e não seguimos a falsa religião, mas certamente você conhece alguém que segue uma falsa religião. E não são raros os casos de, em conversas, nós descobrirmos pessoas que conhecem pessoas que se envolveram por causa dos falsos ensinos nos maiores atos impensáveis, envolvendo sexualidade, mentira, falso ensino, idolatria e por aí vai. A classe se envolveu com esse tipo de coisa, mas sem dúvida alguma, o que mais chama a nossa atenção no relato de Reis e no relato de Crônicas é a menção a ele ter queimado os próprios filhos. A imoralidade é absurda, mas isso que ele comete, essa prática em especial, em particular, deixa os nossos cabelos em pé. É o sacrifício de crianças. Eu quero trazer algumas informações a respeito disso para os irmãos. Bom, ainda que o texto não mencione exatamente a qual divindade o sacrifício aqui foi feito, a criança foi entregue, é possível você associar isso tanto a Baal, que nós já conhecemos bem como a Moloque, uma divindade conhecida também dos povos ao redor de Israel. A palavra, o nome Moloque tem uma raiz hebraica semelhante, associada ao rei, no caso aqui um rei divino. Tem várias explicações para a pronúncia Moloque, Moleque, algo assim. Não quero cansar os irmãos com isso, mas seja Baal, seja Moloque propriamente dito, o texto não diz exatamente qual a divindade, mas por outros textos fica claro que as ofertas, os sacrifícios, as crianças eram entregues à divindade Moloque, em sua maior parte, ainda que Baal apareça às vezes também. Agora, como era esse sacrifício? E é isso que, essa descrição que eu vou ler aqui, que nos choca mais ainda. Tem um slide com uma ilustração de como seria esse sacrifício, a Moloque. Alguns defendem que o bebê era morto e depois ele era lançado no fogo. Mas outros descrevem algo um pouco mais cruel, ou bastante cruel. O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento traz uma descrição do ritual, da cerimônia de sacrifício a Moloque. E eu vou ler aqui para os irmãos. Há em fontes judaicas uma forte aversão a essa prática, acompanhada de uma descrição sinistra e talvez exata. A imagem de Moloque era de bronze e oca. Acendia-se fogo dentro do ídolo. Quando as mãos estendidas do ídolo ficavam bem quentes, o sacerdote de Moloque apanhava o neném das mãos do pai e punha-o nas mãos de Moloque, ao som de tambores, para evitar que o pai ouvisse os gritos de seu filhinho moribundo. Então você tem aqui que seria uma ilustração, uma representação disso. A imagem de Moloque sendo aquecida por dentro, já que ela era oca. Quando os braços da estátua estivessem quentes, então o sacerdote colocava o bebê sobre as mãos da estátua para que o bebê morresse, então esse era o sacrifício. Evidentemente a criança chorava e para abafar o som da criança, então o choro da criança, os músicos tocavam tambores na tentativa de abafar o grito da criança. Os irmãos conhecem o pastor Renato Vargens, conhecido da internet. Comentando sobre essa prática, ele diz o seguinte, porque Moloque parece que tinha várias representações, essa divindade tinha vários jeitos de ser representada, as estátuas parece que tinham formas variadas. E ele diz o seguinte, Moloque era representado de diversas maneiras. Às vezes suas mãos encontravam-se bem rentes ao chão para facilitar o acolhimento de suas vítimas. Em outras ocasiões, achavam-se elas de tal forma postadas que tão logo recebiam as oferendas, em sua maioria as crianças recém-nascidas, deixavam-nas cair numa fornalha, onde eram carbonizadas, dependendo da inclinação das mãos.
Há também representações e relatos de que algumas estátuas de Moloque tinham a forma de um corpo humano com a cabeça de boi, sendo que o ventre da estátua era o lugar onde o fogo era aceso e a criança queimada viva. É isso que Acá fez. Pela descrição da época, pelos relatos bíblicos e extra-bíblicos, Acá se envolveu nesse tipo de coisa. Evidentemente, essa prática ela era terminantemente proibida na lei mosaica. Se os irmãos olharem Deuteronômio 12, os irmãos verão que essa era uma prática antiga e conhecida dos povos pagãos. E Israel conhecia bem isso, não poderia imitar isso. Deuteronômio 12 proíbe esse tipo de coisa, obviamente, evidentemente. Deuteronômio 12, 29. Quando o Senhor teu Deus eliminar diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las, e a desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações a seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e o que ele odeia fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Se os irmãos virarem para Levítico 20, os irmãos verão que o código levítico é bem explícito quanto a essa proibição e fala qual seria a pena para aqueles que se envolvessem nesse tipo de prática. Levítico 20, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés, também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra este homem, e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e não o matar, então eu me voltarei contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Agora, talvez o que choque os irmãos, ou melhor, que choque ainda mais os irmãos, é saber qual foi o rei de Israel que levantou altares a essa divindade aqui. Ninguém mais, ninguém menos que Salomão. Se os irmãos olharem em 1 Reis 11, os irmãos verão que por conta do seu envolvimento com as esposas pagãs, Salomão levantou altares às divindades estrangeiras, inclusive essa divindade. 1 Reis 11 diz assim no versículo 6, assim fez Salomão que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteira a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Essa prática de queimar os filhos, que parece ter sido introduzida aqui de modo mais expressivo por Acás no reino de Judá, foi seguido pelos descendentes de Acás, como Manassés, lá em 2 Crônicas 33, nós não vamos ler agora, mas os irmãos podem ver essa prática sendo repetida ali. E de algum modo, Israel, o reino do norte, também adotou essa prática. Na justificativa, na argumentação do capítulo 17, o capítulo seguinte ao que a gente está estudando agora, é dito ali que essa foi uma das razões para o povo ser enviado para o exílio. Se os irmãos olharem em Jeremias 7, os irmãos vão ver que na denúncia dos profetas, isso também figura ali. Jeremias 7, versículo 29. Vejam aqui como a denúncia de Jeremias traz o juízo a isso embutido. E qual seria o julgamento de Deus para aquelas pessoas envolvidas nesse tipo de coisa. Jeremias 7, 29. Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém,
E põe-te a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom. Aqui é esse lugar que nós estamos estudando. Tofete aqui traz a ideia de um incinerador. Algo que envolve um lugar que se queima as coisas. Para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Porquanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, e por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e a de alegria, e a voz de noivo e de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Pule agora para o capítulo 19, versículo 1. Você vê de novo essa denúncia. Assim diz o Senhor, Jeremias 19:1. Vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize, ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, e edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Por que essa mudança do nome? O juízo de Deus é o seguinte: vocês mataram inocentes aí. Então agora vocês terão mortos para sempre nesse lugar. Ao invés de cadáveres condenados ao sacrifício, vocês terão cadáveres condenados pelo meu juízo nesse lugar. Esse lugar será conhecido por isso. Será o Vale da Matança. Vocês matam inocentes aí. Então eu trarei juízo. E esse lugar será conhecido de fato pela morte. Mais adiante na história de Israel, adiante em relação ao ponto que estamos, mais para frente, o rei Josias, em 2 Reis 23, o rei Josias, ele então derruba os altares desse vale e inutiliza esse espaço. O lugar então se torna o lixão de Jerusalém, que era conhecido por você ter um fogo constante ali, em que queimavam carcaças de animais, queimavam lixo, entulhos, tudo mais. E isso ficou conhecido, esse lugar ficou conhecido, foi popularizado pelo nome de Guiena, que nas nossas traduções do Novo Testamento, no grego, né, nas nossas traduções que nós temos aqui, muitas vezes é traduzido por inferno. E essa palavra, essa imagem que Jesus traz à mente dos seus ouvintes, quando, por exemplo, em Mateus 10:28, ele faz menção ao inferno. Esse lixão, esse lugar de vergonha que se tornou um lixão, onde o fogo queimava o tempo todo. Em Mateus 10:28, Jesus diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, no Guiena, tanto a alma como o corpo. Isso se tornou uma ilustração tão viva da condenação eterna que em outra passagem você deve se lembrar que Jesus, lá em Mateus 9, ele fala sobre o lugar onde o verme não morre e o fogo não apaga. Isso porque muitas vezes o que era jogado ali de carniça, o que era jogado ali muitas vezes pessoas que morriam e não poderiam ter um enterro digno pelas condições nas quais elas foram mortas e tudo mais, eram jogados ali. O que acontecia muitas vezes é que nesse vale, nesse lixão, você tinha alguns desníveis. Então a pessoa era jogada ali, mas ela não caía diretamente sobre o fogo. Então de algum modo ela ficava queimando indiretamente, ela ficava como que cozinhando ali, mas o seu corpo também apodrecia.
Então talvez se você chegasse na beirada ali daquele lixão, você veria corpos em putrefação e o fogo queimando. E essa é a imagem, então, que Jesus usa para falar da condenação eterna. Os ímpios, aqueles que vivem em rebeldia contra Deus, eles estão destinados ao Gehenna. Eles estão destinados a esse lugar de perdição, de condenação eterna, de juízo de Deus eterno, onde o fogo não apaga e o verme não morre. É um lugar de morte eterna. Então vejam como esse lugar que nós estamos aqui agora, ele tem uma importância não só no contexto do Antigo Testamento, mas como isso se tornou uma imagem muito forte, mesmo nos dias de Jesus e posteriormente. Bom, eu disse para os irmãos que seria difícil passar por esse texto. E é. A classe se envolveu nesse tipo de coisa. Isso ensina para nós algumas lições. Em primeiro lugar, o texto quer mostrar para nós que Acá se tornou tão perverso quanto os cananeus, as nações pagãs de muitos tempos atrás. Ele assimilou, ele imitou a prática desses povos e trouxe isso para dentro de Judá. Essas mesmas práticas que trouxeram juízo divino para aquelas nações, é agora a prática que Judá tem feito no seu meio. O destino não vai ser diferente. O juízo de Deus virá. E o perigo que ronda a vida dos crentes, o perigo que ronda a igreja é também o perigo da assimilação cultural. Ou seja, é a ameaça de importar ideias e práticas pagãs dentro da igreja e dentro da vida cristã. Assim como a casa olhou para fora e falou, eu quero isso aqui dentro, o crente, a igreja, pode olhar para fora e falar, eu quero isso aqui dentro também. Eu quero imitar essas práticas. E, de fato, a igreja contemporânea já trouxe para o meio gospel diversas práticas abomináveis. A idolatria, o culto a personalidades, pessoas que são idolatradas dentro da igreja, que têm tronos dentro da igreja, que tem seguranças ali o tempo todo, que você não pode chegar porque são popstars, são ídolos, que você tem que, de algum modo ali, tocar na pessoa, que você tem que pegar a toalhinha suada, a meia com chulé, e aquilo se torna uma relíquia. Isso é idolatria. Fazem fila para beijar o apóstolo, para pegar o suor do apóstolo. Rituais místicos também, expressões de idolatria. E também, relacionado a tudo isso que a gente tem falado, uma ética sexual libertina. As igrejas não reprovam mais a fornicação. O namorado, deitar com a namorada, já não é mais visto como um problema, é uma expressão de amor desde que seja responsável, desde que haja amor de fato. Uma ética sexual libertina. O próprio homossexualismo, já aprovado. Há igrejas que são tidas como igrejas simpatizantes do movimento LGBT. Tudo isso, imitação e assimilação. Mas a gente não pode perder de vista que assim como essas práticas foram condenadas por Deus no passado, elas continuam sendo reprováveis e passíveis de juízo hoje. E Apocalipse deixa claro que Deus, Jesus, anda no meio da sua igreja. Na vida pessoal, os crentes muitas vezes assimilam essas práticas também. Olhando filmes, séries, internet e reproduzindo aquele comportamento ímpio, pagão, nas suas próprias vidas. Os olhos de Deus estão sobre todos, não só sobre a igreja de modo geral, mas sobre a vida de cada um de seus filhos. Mas talvez a conexão, a aplicação mais direta que muitos pastores fazem em cima desse texto é conectar a adoração a Moloque à realidade contemporânea do aborto. Esse é um paralelo muito comum que vários pastores fazem. Os irmãos sabem que o aborto é um holocausto silencioso, como é chamado. Um dos dados que eu encontrei diz que em 2023 foram 44,6 milhões de abortos no mundo. Isso é muito. Muito. Supera todas as outras formas de mortalidade, de morte, de modo como as pessoas morreram. Disparado. Isso em 2023. E os anos anteriores também têm números altos. E o paralelo que os pastores fazem, que os estudiosos fazem, que os teólogos fazem, é que muitas pessoas matam seus filhos hoje em clínicas de aborto, não mais nos altares de Moloque, mas matam seus filhos nas clínicas de aborto
com o objetivo de satisfazer os seus ídolos, mas não seus ídolos de metal, seus ídolos pessoais. O sucesso, a carreira profissional que não permite ter um filho agora, a liberdade sexual tão propagandeada pelo movimento feminista. Então, na defesa desses ídolos contemporâneos, desses ídolos da contemporaneidade, então o bebê é sacrificado. Tem um vídeo, não dá tempo de nós passarmos agora, mas eu vou pedir para o pastor Thomas depois encaminhar nos grupos. É um vídeo que mostra essa relação que eu estou falando para os irmãos aqui, esse paralelo que é feito entre aborto e a adoração a Moloque, o sacrifício de crianças, de modo geral. Quando nós olhamos para os nossos dias, essa relação ainda desperta outros paralelos que chamam a nossa atenção, curiosos. A Chesterton, um teólogo católico da virada do século XIX para o século XX, ele tem uma frase bastante conhecida que ele fala: onde quer que haja adoração a animais, ali haverá sacrifício humano. Ele disse isso criticando a ideia das pessoas que levavam os animais a sério demais. Parece que ele já estava antevendo o Pais de Pet. Isso décadas atrás. Estou falando do século passado, 1920, quando ele falou isso daqui. E ele disse que levar os animais a sério demais poderia conduzir a uma falsa religião. E ele estava certo na observação dele. E, de fato, os pais de pet hoje são aqueles que aprovam o aborto. Aqueles que defendem as tartarugas, que não pode comer canudo, são aqueles que dizem que o bebê, até vários meses de gestação, pode sem problema ser retirado da barriga da mãe. Tudo isso para manter os seus ídolos, a sua visão de mundo idólatra no lugar. Porque vejam, o ser humano é um ser religioso. Deus nos criou com instinto de religião. Isso é antropologia básica. E não é só antropologia cristã. Se você for estudar antropologia secular, você vai ver que mesmo os antropólogos seculares, eles veem no ser humano algo intrínseco, que é a espiritualidade. Nós somos seres religiosos. E todas as nossas práticas, os nossos atos, decorrem da nossa visão de mundo que tem um fundo religioso. Nós somos cristãos. A nossa visão de mundo é cristã. Nós encaramos a vida e tudo mais por esse pano de fundo cristão. Mas os ímpios, eles têm uma visão de mundo secular. Eles têm os seus ídolos ali. E eles adoram os seus ídolos. Sejam os animais, as causas ambientais, seja o que for. O seu sucesso, o dinheiro, a carreira, a fama, tudo. E para promover isso, eles então continuam sacrificando inocentes. Depois os irmãos podem ver esse videozinho que o pastor Thomas vai encaminhar. Um videozinho que ficou famoso na internet um tempo atrás e ilustra isso. Nós aprendemos mais uma lição aqui. Enquanto a idolatria destrói o evangelho da vida. E essa é a lição mais importante que nós temos que tirar daqui. O que a idolatria oferece aqui? Ela oferece imoralidade, ignorância, afastamento de Deus e morte espiritual e eterna. A falsa religião, inclusive, leva o homem a cometer os atos mais bizarros e mortais. Você vê as pessoas envolvidas em falsas religiões, falsos ensinos, e você vê elas cometendo coisas absurdas, comendo coisas que não se comem, indo em lugares que não se vão, fazendo coisas que não se fazem, muitas vezes atentando contra a própria dignidade do homem. Porque a idolatria, como uma ferramenta do mal, para distorcer a imagem de Deus no homem, faz com que o homem muitas vezes se torne menos humano, mais selvagem, ao ponto até mesmo de morrer, matar o homem por conta da idolatria. É isso que a idolatria tem a oferecer. Em contraparte a isso, ou em oposição a isso, o Evangelho oferece não imoralidade, mas santidade, pureza. O Evangelho não oferece ignorância, mas conhecimento de Deus. Ele não oferece morte espiritual e eterna, mas vida espiritual e eterna. A verdadeira religião restaura e protege a dignidade humana. Se existe algo de verdadeiro nos chamados direitos humanos, que infelizmente são muito desvirtuados por aí, é porque existe a fé cristã. Não fosse a fé cristã, não haveria motivo para o ser humano ser considerado intrinsecamente digno. Nós somos
considerados dignos de respeito, de proteção, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso é algo cristão. Enquanto a idolatria distorce isso e faz o homem se tornar pior que um animal, a fé cristã protege a vida humana, a dignidade humana. Esse é o contraste que a gente pode traçar aqui. Nós aprendemos também sobre o papel dos pais. Enquanto Acás tirava a vida de seus filhos, nós encontramos, por exemplo, em 2 Timóteo 3, o exemplo de uma família cristã que dava vida aos seus filhos. Em 2 Timóteo 3, nós descobrimos um pouquinho da vida familiar de Timóteo. Em 2 Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo, falando sobre Timóteo, diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E no capítulo 1, versículo 5, ele fala da recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Enquanto Acás dava seu filho para a morte, Eunice entregava vida ao seu filho. E esse é o papel dos pais crentes, dar vida aos filhos. Muitos pais podem incorrer no erro de entregar seus filhos aos ídolos. Meu filho, ele tem que ser o melhor da escola, sucesso profissional. Ele tem que ser rico, milionário, e entregam seus filhos aos ídolos. Essa não deve ser a prioridade dos pais cristãos. A prioridade dos pais cristãos tem que ser consagrar os filhos a Deus. Inculcar na cabeça dos filhos a palavra de Deus, a verdade de Deus, porque é ela que dá vida. Os ídolos não trazem vida, os ídolos trazem morte. E muitos pais, iludidos com o discurso do mundo, acabam priorizando todas essas coisas e não a palavra de Deus e a vida que ela dá. E por fim, para terminarmos, encerrarmos nosso tempo aqui, há uma última lição que eu quero compartilhar com os irmãos, que diz respeito à vergonha do passado. Um dos efeitos desse relato sobre o povo que estava lendo isso, décadas, muito tempo depois desse relato de Acás aqui, um dos objetivos, um dos efeitos desse relato é fazer com que o povo tivesse arrependimento e vergonha pelo passado tenebroso. Ao ouvir o que Acás fez, o povo deveria colocar a mão na cabeça e falar: eu não acredito que nós fizemos isso um dia. Olha o ponto baixo que nós chegamos. E isso é confirmado, essa vergonha, esse arrependimento é confirmado pelo modo como esse lugar era visto nos dias de Jesus. Ainda era um lugar de vergonha, ainda era um passado tenebroso que rondava ali aquele lugar, era uma memória que assombrava o povo. De fato, depois de Josias, o povo não mais se envolveu nesse tipo de coisa, em sacrifício de criança. Isso ficou muito marcado na mente do povo. E nós vemos, inclusive, isso acontecendo em outras culturas. Se você provavelmente conversar com um alemão e mencionar algo relacionado ao nazismo, ele vai sentir vergonha pelo que o povo dele fez com os judeus. E isso ilustra um padrão importante para nós. Eu quero terminar com isso. A pessoa que se arrepende do seu passado deve sentir vergonha pelo que cometeu nos seus dias de incredulidade. Todos nós tivemos o nosso vale do filho de Inom. Todos nós tivemos os nossos dias de sacrifícios abomináveis. Todos nós tivemos isso. Nós tivemos os nossos vales. E nós transformamos esses vales em lixões. Nós temos vergonha do nosso passado. Nós não temos mais a culpa do nosso passado, porque isso foi totalmente pago em Jesus. Mas nós ainda sentimos vergonha quando nos lembramos daquilo que fizemos, dos nossos dias de Acás. É isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 6. Em Romanos 6:20, o apóstolo Paulo diz: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça, não ligavam para a justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Nós olhamos para o nosso passado e nós vemos a bebedice, a imoralidade, a mentira, a idolatria.
E nós queremos que tudo isso fique no lixão do Vale do Filho de Enom. Nós queremos que tudo isso fique no lixão do Guiena, e nós nos envergonhamos disso. Essa é a visão que o crente tem desses atos. Uma pessoa que olha para o seu passado sujo e tem orgulho disso, se gaba disso, essa pessoa não entendeu a podridão, a profundidade do seu pecado. Talvez ela não tenha nem entendido o evangelho. Porque o crente, quando olha para tudo isso, ele fala: Senhor, que vergonha. Eu não gosto nem de falar sobre isso. Tem pessoas, crentes, que você vai conversar e quando você pergunta do passado, você vê que a pessoa fica até sem graça de falar de quem ela era. Ela evita. Ela fala: eu era um homem muito sujo. Eu era uma mulher muito imoral. Eu nem gosto de lembrar desse período. Por quê? Porque isso traz vergonha. É uma memória que traz vergonha. E deve ser assim mesmo. O apóstolo Paulo diz: vocês lembram disso e vocês sentem vergonha. Talvez isso ainda não seja passado para você. Talvez isso seja o seu presente. Se você não é um crente, você ainda está nesse vale, sacrificando junto com o acaso. Você precisa fazer com que isso se torne um lixão, com que isso vire o seu passado. E isso só é possível por meio do Evangelho, por meio da fé em Jesus, para então você ter vergonha disso que foi, então, o seu passado. Está aí, então, esse primeiro ponto. O envolvimento em abominações. É a primeira expressão da idolatria de Acaz. Confirmando a nossa mensagem central, que a idolatria leva o homem a cometer atos impensáveis. Vamos orar, encerrar o nosso culto. E numa próxima ocasião, nós continuamos estudando o relato desse homem. Senhor, obrigado porque o Senhor nos livrou da idolatria, o Senhor nos livrou da falsa religião, o Senhor nos livrou do falso ensino e de todas as coisas que vêm em decorrência disso. Ajuda-nos, Pai, a vivermos como servos do Senhor, a não assimilarmos a cultura dos povos ao redor, a não trazermos para o nosso meio e para a nossa vida práticas imorais, ideias erradas que nos levarão para longe do Senhor. Ajuda-nos a vivermos em fidelidade constante ao Senhor. E, Pai, ajuda-nos a testemunhar contra a idolatria que nós vemos ao nosso redor. Nós temos altares contemporâneos a Moloque, que não são mais estátuas, mas são ídolos, muitas vezes no coração, nas palavras, nos livros. São ídolos que são levantados e continuam a matar inocentes. Ajuda-nos a levantar a voz contra isso. Ajuda-nos a defender a dignidade humana, o valor da vida humana, baseados na Tua palavra, na fé cristã, baseados no Evangelho, que protege, que assegura o valor da vida humana, Pai. Ajuda-nos, por favor, a ter coragem, conhecimento, ousadia para falar disso. Em meio a uma nação como a nossa, que é uma nação idólatra, imoral e que faz sacrifícios dessa natureza, às suas divindades, aos seus ídolos. Abençoa o resto do nosso dia, tudo que faremos aqui, as atividades pela manhã e também à noite. Obrigado pelo culto que prestamos agora. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.